Olá a todas e todos que nos ouvem aqui. Eu sou Djalma Turler, eu sou vice-coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Cultura e Sexualidade, o NUCUS, e estou aqui hoje entrevistando uma pessoa muito importante para essa história do NUCUS, que é o nosso coordenador, Leandro Collin. Olá, que Como prazer vai, estar Collin? aqui. Nesse nova plataforma, né, que é o nosso NUCUS Exato. Pod. É uma tentativa da gente divulgar um pouco das pesquisas, falar um pouco de maneira informal, através desse canal, sobre as pesquisas, sobre como andam as pesquisas, os rumos, os passados, os futuros, de como a gente pode se organizar. E eu tenho, claro, muito próximo a você, ao longo desses anos todos, percebido o quanto você tem se empenhado nos estudos da teoria queer, levantando um pouco dessa história, inclusive na América do Sul, na América Latina, na Iberoamérica, mas também percebo que você tem uma mudança importante na sua pesquisa, né? Acompanhando a sua trajetória, tem uma mudança, uma peripécia, que é quando você passa a estudar o que você tem chamado de artivismos de dissidências. E eu queria um pouco que você falasse para as pessoas, começasse por aí, começasse pelo seu presente, aquilo que te move hoje nas pesquisas em artivismos e dissidências. Sim, legal. Veja, atualmente, nos últimos anos, na verdade, né, nós estamos com um projeto financiado pelo CNPq, que você inclusive faz parte, que é de um mapeamento e análise daquilo que a gente está chamando de artivismos das dissidências sexuais de gênero no Brasil da atualidade, que é um pouco pensar sobre essa cena tão da atualidade, né, que se manifesta com várias linguagens, no teatro, na música, na performance, nas artes plásticas, na literatura. Em várias linguagens se manifesta uma série de pessoas que estão usando essas linguagens artísticas para questionar normas de gênero e sexualidade, algo que sempre foi muito caro a gente no CUS, né? Pela nossa filiação com os estudos queer, decoloniais e tal, é sempre esse questionamento dessas normas de gênero e sexualidade. E eu percebi, depois de terminar o pós-doutorado, que foi desse livro que resultou nisso que eu estava falando sobre essa cena queer, do ativismo queer na Iberoamérica, eu percebi, ao voltar, que a novidade que estava aparecendo no nosso campo era exatamente essa novidade dessa cena artística, fazendo uma política de outra maneira, né, diferente do ativismo, do movimento LGBT, mas fazendo muita política através da arte, questionando padrões, normas de gênero e sexualidade. Por isso que esse giro aconteceu, né, muito mais pelo que nosso campo estava nos mostrando, do que propriamente uma preocupação minha ou uma vontade minha específica de estudar o campo das artes, né? Mas muito mais por esse aspecto político, por essa sintonia entre essa cena artística com aquilo que nós, na universidade, temos feito há muito tempo, que é em torno dos questionamentos das normas de gênero e sexualidade. Então, como eu percebi uma sintonia, olha, essa cena artística tem uma certa sintonia com essa reflexão teórica, com esses produtos acadêmicos que a gente tem feito nesses últimos 10, 15 anos. Então, o giro aconteceu um pouco por causa disso. Mas não é só por causa disso, né? Mas, ainda sobre o giro, eu posso estar enganado, mas eu lembro muito bem que no Desfazendo Gênero, na primeira edição do Desfazendo Gênero, lá em Natal, Sim. Quando Berenice faz esse evento importante do Desfazendo Gênero, você tem uma fala nesse evento que você ainda não como protagonista dos estudos em artes, mas você anuncia campos possíveis de potência dos estudos queer. E você aponta o campo das artes. Né? É aí que você passa desse sujeito que anuncia, porque você como intelectual do campo, diz, olha, a teoria queer pode ser discutida nesses campos, ela pode ser encontrada potente nesses campos. Aí você aponta as artes. Sim. E aí você depois passa a ser um desses sujeitos implicados na arte. É aí que a gente poderia pensar, a partir dessa palestra, você
pensa isso que você disse Eu acho que agora? essa palestra pode ser, sim, Uma pedra fundamental. uma pedra, mas uma coisa que eu já percebia também, assim, analisando a cena queer, digamos assim, de outros países, por exemplo, da Espanha, que eu tenho uma certa proximidade, né? Inclusive agora estou indo para fazer um pós-doc lá na Espanha, também é por causa disso, é que eu já percebia que em outros países o campo artístico colaborava de uma maneira intensa no questionamento dessas normas de gênero e sexualidade e reivindicava para si mesmo uma categoria de queer ou de dissidência sexual de gênero em outros países. E isso é muito, para mim, era sempre muito caro porque eu percebia que, assim como vários outros pesquisadores e pesquisadoras ao longo do tempo, sobre o potencial da arte de produzir outros processos de subjetivação. Né? Isso é uma coisa clássica, digamos assim, já, né? Em quem pesquisa esse campo das artes, né? No Brasil ou fora. E uma cena artística muito forte, assim, de dissidência sexual de gênero, às vezes mais ligado a uma pós-pornografia ou não, mas assim, com muita performance também e tal. Eu percebia muito isso em outros países. E naquela época ainda não percebia tanto intenso essa presença artística no Brasil conectada com essas coisas da dissidência, nessa palestra que você falou. Mas eu também lembro que ali já tinha muitas coisas, né? Eu acho que o Desfazendo o Gênero sempre, desde a sua gênese, entendeu a arte como uma produtora de conhecimento como qualquer outra, né? Que eu acho que é diferente de outros eventos. Não digo não do campo das artes, talvez isso não seja muito novidade, mas no campo das humanidades, né? No campo dos estudos de gênero, as artes sempre apareciam lá como uma cereja de bolo, né? Como uma Era coadjuvante nesse processo. coadjuvante, Né? ou assim como um momento de para descontrair, fazer uma festa e Era tal. entreato das discussões sérias, Exato, né? né? E eu acho que o Desfazendo Gênero, desde o primeiro lá, e nós, quando fizemos aqui, radicalizamos ainda mais isso, né? Sim. Aqui na Bahia, a arte como um elemento de produção do conhecimento tal qual um paper qualquer, ou um livro, né, acadêmico qualquer. Mas eu me lembro lá que, para mim, foi uma coisa muito marcante lá no primeiro Desfazendo Gênero, foi a primeira vez que eu vi Silvério, Sim. né, no monólogo. Uma Flor de Dama. Foi a primeira vez que eu vi, dentro do Desfazendo Gênero, nós fomos, né, assistir, eu fiquei muito impressionado, como ali eu percebia também já uma conexão, né, e que depois isso vai reverberar muito nas Travestidas, que inclusive acabou de ser objeto, né, de uma tese do Alexandre Nunes, aqui um pesquisador nosso que pensa isso, né, nessa produção mais completa, assim. Nesse sentido, assim, você acha que a arte como produção de conhecimento em gêneros e sexualidades, você acha que, é claro que o caminho que um artigo teórico, uma tese, tem, o caminho que ele faz para chegar no leitor, até mesmo em termos de difusão dessa ciência, né? Ele é um caminho diferente, ele rebate no leitor de maneira diferente. A peça, ou no caso do Silvério, a peça, mas a arte, de maneira geral, ela tem outros caminhos, né? Ela vai de encontro ao espectador de outro caminho. Você já parou para pensar nisso, que talvez pudesse ser, assim, pensar sobre recepção, mas como é que esse público recebe esse conhecimento produzido através das artes e como ele recebe conhecimento através de um livro, de um paper? Que diferenças existem nessas recepções? Eu penso que são diferentes recepções, sim, mas eu acho que é isso um tema que talvez a gente mereça ser pesquisado melhor, né? Eu acho que isso é uma ideia aí que você lança de alguém que pode estar precisando aí de uma ideia de um projeto e fazer um projeto sobre isso exatamente, né? Porque tem, por exemplo, muita discussão hoje sobre a recepção desses produtos culturais, artísticos, dissidentes. Qual é a recepção disso num certo pensamento conservador, né? Muito mais, as pessoas dizem isso, muito mais reafirma uma ideia que as pessoas já têm sobre a balbúrdia, sobre né, essa viadagem, né, entre aspas, do que produzir outros processos de subjetivação. Tem gente que pensa isso, né? Mas acho que acho que tem um campo emergente a ser investigado, né? Essa ideia que você dá, eu acho que é super interessante. Agora, assim, de sopetão, porque antes da gente começar, eu falava com o Marcelo Troy, também pesquisador aqui do NUCUS,
sobre um vídeo que ele postou em 2003 na internet, no YouTube, e tem hoje cerca de 10 mil visualizações. Aí eu fico pensando assim, nos artigos que a gente coloca lá nas revistas, quantas visualizações tem o artigo? Então, a potência de difusão mesmo muito disso, maior. A mensurar simplesmente pelo número de views, né, de visualizações, já assusta, assim. É claro que eu acho que sem mediação acaba tendo esse problema que é o que você aponta, né, de achar que pode reforçar mais do que ampliar os aspectos. E eu estou dizendo nem necessariamente que eu concorde com essa leitura que as pessoas fazem. Eu só acho que isso é um desafio para uma pesquisa sobre esse campo, né? Porque eu penso assim que... por exemplo, aquela performance do Golden Shower, do Carnaval, né, que Bolsonaro replicou. Muitas pessoas criticaram, eu escrevi um texto, inclusive, em defesa da performance, né, que foi publicado no nosso blog. E muitas pessoas acham assim, isso não deveria ter feito isso só colabora para mais preconceito. Mas veja só, quantas pessoas, ainda que, por mais enviesado que seja o debate, comentaram sobre esse tema. Então, agendar aquilo que... né, quando eu era um pesquisador, ainda antes de ser um pesquisador de estudos de gênero, né, trabalhava muito com teorias da comunicação, o poder de uma performance agendar uma temática na sociedade. Entrou na pauta do Entrou dia. Na pauta do dia. Então, para milhares de pessoas que nunca imaginavam sequer que existia até Golden Shower, ou praticava, não sabia o nome, ou visualizar, né, uma coisa mais dissidente, né, mais fora dessa caixa, da norma, enfim. Então, isso é um papel, né? Isso é um papel que não é pouca coisa, que um artigo da gente nunca vai produzir, né, nessa intensidade. Ou, por exemplo, eu sempre cito também aquela performance daquela pessoa trans em cima de um trio elétrico na Parada Gay de São Paulo, né, crucificada, né, simulando ser crucificada, né? Uma transcrucificada. Imagina, quantas pessoas visualizaram aquela imagem, aquela imagem produziu uma reverberação na imprensa que as outras paradas não tinham, por mais milhares e milhões de pessoas nas ruas. Então, é uma pessoa, uma performance fazendo aquilo, né? Para a gente não imaginar que... para não subjugar uma performance. A gente, às vezes, né, quem está um pouco fora assim, do campo, às vezes subjuga, acho que menos importante e tal. Aquela imagem, né, teve um impacto, uma reverberação na sociedade que um paper nosso, que um livro nosso, super, né, que leva anos para ser escrito e tal, não tem. Né? Então, assim, isso não quer dizer que eu estou querendo aqui hierarquizar uma coisa melhor que a outra. Acho que tem que fazer várias coisas. As pessoas todas têm que fazer várias coisas, né? Mas só para pontuar sobre a importância disso, né? Mas eu queria também dizer, Djalma, que mais um outro motivo do meu interesse pelo campo artístico, né? São dois deles, e um deles é a minha proximidade com você, né? De a gente compartilhar, né? Você traz esse campo artístico, né? Você é um diretor de teatro, monta peças e tal. Isso me contaminou de alguma maneira, de olhar para isso, sabe? Vontade de estar, né, junto, de pensar coisas e tal. Esse também é um motivo, né? Você até está surpreso eu falar isso. Surpresa admirada. Que a gente nunca tinha nem conversado sobre isso, né? Agora, um outro motivo também é que, assim, eu já fui repórter de cultura, aqui em Salvador, inclusive, quando eu cheguei na Bahia. Então, era repórter do Caderno Folha, da época que existia no Correio da Bahia, que agora é Correio. E eu sempre tive, assim, uma proximidade com o campo artístico, assim, de fazer crítica no teatro, né, no jornal, na época que eu era jornalista. E a nossa primeira pesquisa no grupo, no CUS, que agora está completando 12 anos o grupo, né, nesse ano de 2019, foi sobre representação de personagens LGBTs nas telenovelas. Então já tinha, ainda que ali eu não estava muito preocupado com o aspecto artístico. Hoje eu estou tentando me preocupar mais com o aspecto artístico e não apenas só com representação ou só com a questão política, né? Então eu espero, inclusive, assim, eu tenho lido muita coisa, estudado muita coisa nos últimos anos, para me aproximar mesmo das discussões artísticas mesmo, né? De estudar os aspectos teóricos, epistemológicos dentro das artes. E eu espero que daqui para frente eu avance mais nisso. E esse é um dos objetivos centrais, inclusive,
desse meu próximo pós-doc, que começa agora. Queria que falasse um pouquinho sobre né? isso. Eu vou sair agora, em agosto, né? Para me ficar um ano fora, para fazer um pós-doc. Ele vai ser um pós-doc vinculado à Universidade de Sevilha, na Espanha. Mas também tem um objetivo, assim, de como eu vou estar fora desse turbilhão que é o trabalho dentro de uma universidade, que você conhece bem, e com esses tensionamentos todos que a gente está vivendo atualmente, inclusive, nos demanda mais trabalho, tem que fazer mais política, né? Tem que fazer, não pode rejeitar nada, tem que fazer tudo, porque a gente está num momento de disputa política muito violento. Mas, assim, tem um tempo para estudar. E para estudar também arte, para estudar teoria, para estudar epistemologias do campo das artes, né? Então, acho que vai ser bem produtivo, assim, de ter esse respiro, né? Porque isso, nesse turbilhão de coisas que a gente faz na universidade, não dá para fazer, né? Isso, uma espécie de uma formação, assim, né? E também o pós-doc lá na Espanha vai ser feito também para me aproximar mais da cena artística de lá, conhecer mais, conhecer os arquivos de dissidência sexual de gênero que já existem, por exemplo, no Museu Reina Sofia, em Madrid, e no Museu de Arte Contemporânea de Barcelona, que eles criaram arquivos, né, de dissidência, ou arquivos queer. Um chama-se Arquivo Desencarrado, e outro é um arquivo queer mesmo, para conhecer essa produção artística e também aprender com essa produção artística para pensar, não para fazer uma comparação com o Brasil e nem um mapeamento amplo, não. Eu estou preocupado com algumas questões de ordem, assim, de conceituais e as categorias de análise que a gente pode usar para analisar essas cenas. Então, porque essa experiência da pesquisa que a gente tem realizado no CUS, que inclusive já vai resultar num primeiro livro que a gente vai lançar no Enecult, né? Tá finalizando, né? Estamos finalizando o livro com 11 textos, um texto seu, inclusive, também, texto Marcelo, e várias pessoas do CUS. Então, é um resultado bacana desse projeto já, mas ele revela também uma certa... que a gente precisa ter uma certa maturidade, talvez maior, de pensar algumas categorias de análise, de pensar alguns conceitos para analisar essa cena. Então, é importante também conhecer outra cena para verificar as possibilidades de criação de algumas categorias, como, por exemplo, essa categoria do artivismo que a gente está usando ainda, mas ela também tem seus problemas, né? Então, melhorar isso conceitualmente, ou, se for o caso, abandonar, não sei, né? Uma pesquisa envolve isso, né? Envolve uma pesquisa, isso de fato, também, ela envolve... né? Tem também toda uma discussão sobre, sobre essa discussão conceitual envolvendo performance e performatividade de gênero, como as pessoas entendem isso de maneira muito diferente, tanto nos estudos acadêmicos quanto na cena artística. Também quero me aprofundar detidamente nesse debate. E também, né, claro, conhecer uma outra cena artística para estabelecer conexões ou diferenças, enfim, é um pouco essa a ideia do pós-doc. Olha, ouvir você, assim, dessa forma tão à vontade, tão tete-a-tete, é um alento, né, nesses tempos de tanta perseguição, de uma política mesmo de tristeza, né? Ouvir você falar com tanto tesão sobre o que você vai pesquisar lá fora. A gente está terminando a entrevista, infelizmente, e queria que você desse as últimas palavras aí para quem nos ouve. Acho que quando você fala, quem pensa que a gente na universidade não faz nada, né? Porque o discurso é esse o tempo todo, né? De desprezar a gente, de menosprezar nosso trabalho. E ao ouvir o que você fala, ao olhar para dentro do nosso grupo, né, do quanto a gente tem produzido, a gente só tem coisa boa para dizer, coisa potente para dizer. Queria que você falasse aí para os nossos ouvintes um pouco sobre isso na despedida. E desde já te agradeço a presença. De verdade, saber que a gente tem essa parceria me deixa muito emocionado, porque quando eu vim para cá e do Rio de Janeiro e me encontrei com você no CUS, a minha vida também mudou, né? O teatro que eu fazia, ele passa também a ser outro. Então, eu te agradeço muito essa parceria também. Agora ficamos emocionados aqui. Mas, veja, eu concordo plenamente com você, assim, o grupo tem uma produção
incrível, né? E um impacto incrível que eu jamais imaginava, né? Que pudesse, né? Ser desse tamanho, né? E ainda pode ser mais, ainda pode ser mais potente, né? E nesse momento, assim, claro, a gente está muito impactado, a gente pode negar que, claro, evidentemente que tem um impacto sobre essa perseguição aos estudos de diversidade sexual e de gênero, especialmente essas perspectivas mais dissidentes que a gente adota, né? A tua própria produção artística também tem sido bastante impactada, perseguida nas redes sociais e tal, mas a gente não pode deixar se abater, né? A gente não vai deixar se abater, a gente vai continuar resistindo até onde for possível ou impossível até, entendeu? Então a gente não pode de maneira nenhuma deixar a bola peteca cair, porque é isso que eles querem, né? É isso que os fundamentalistas, conservadores querem. A gente não vai deixar acontecer isso, né? A gente vai fazer isso, a gente sabe muito bem fazer isso, inclusive a gente tem uma certa ancestralidade, digamos assim, dissidente que os nossos e as nossas mais velhas, né, como a gente diz, elas foram muito dissidentes e encontraram brechas em situações ainda mais complicadas do que nós vivemos. A gente tem que aprender com essas vivências, né? Tem que recuperar essas vivências. E a gente não vai deixar a peteca cair, a gente vai continuar fazendo, produzindo conhecimento, disputando esse campo de produção do conhecimento e incentivando mais gente a colaborar, a entrar junto, a dialogar, e a tocar o barco para frente. É isso. Não tem alternativa. A gente não tem outra alternativa. Que beleza, só tem essa que alternativa. beleza. Que beleza ouvir tudo isso. Gente, obrigado. Aqui, então, quem falou com vocês foi Leandro Collin, é o coordenador do Núcleo de Pesquisa, Extensão em Cultura e Sexualidade da UFBA. Um abraço. Beijo.